Haradrim significa povo do sul. Vamos gauchada. Harad de sul e Rim, que é um órgão, que é ou grupo ou habitantes. Eles eram o povo que habitava uma região que ficava entre duas grandes forças, Númenor e o Sauron. Apesar de a maioria deles simpatizar com os ideais do Sauron, muitos também se opunham, talvez por influência dos magos azuis. E esse ranço que eles tinham com Númenor também mais tarde acaba sendo por conta de tributos que eles tiveram que pagar, enfim. Vamos voltar bem nos primórdios da criação da Terra-média. O despertar dos humanos nesse mundão do Tolkien se deu em Rio Dorian, no extremo oriente da Terra-média. Muitos migraram depois para Beleriand, mas alguns achavam que lá era legal e permaneceram. Só que os que não foram acabaram ficando numa região que era próxima à influência do Morgoth. Então, com o tempo, eles foram se tornando fiéis a ele. Nem todos, mas a maioria. Alguns desses orientais se estabeleceram em Rhûn, já outros foram para o extremo sul. Na primeira era da Terra-média, eles acabaram não tendo nenhum papel significativo, nem para o mal, nem para o bem. O que significa que, apesar deles não sofrerem as consequências das grandes guerras catastróficas que aconteceram nesse período, também não conviveram com os elfos, então eles não adquiriram o conhecimento e as habilidades desse povo que os outros homens adquiriram. Durante a primeira e parte da Segunda Era, os Haradrim permaneceram independentes. Eles viviam meio isolados do resto do mundo, nas vastas terras do sul que a gente tem poucas informações porque pouco foi escrito sobre elas. Só que mesmo isolados, eles acabaram sendo impactados pelos dois grandes poderes da Segunda Era. Por volta do ano 1200 da Segunda Era, os Númenóreanos começaram a fazer assentamentos ao longo das costas da Terra-média. No início, eles até ficaram amigos dos homens de Harad e trocavam conhecimentos e mercadorias. Depois construíram a cidade portuária de Umbar, que acabou se tornando um local muito importante para Harad. Durante esse período, Sauron estava lutando para corromper os homens do leste e do sul. Talvez por isso os Valar tenham enviado seus dois primeiros emissários, os magos azuis Alatar e Palando. Eles foram para Rhûn e para o sul para tentar uma rebelião dos homens de bom coração contra as influências do mal, assim como Gandalf mais tarde fez com os homens do ocidente. Só que em algumas outras anotações esses magos vieram só na Terceira Era para a Terra-média. Então, até a gente conseguir criar uma tecnologia para ressuscitar o Tolkien, ninguém vai saber direito essa parte da história. Só que mais tarde Númenor acaba também se tornando um lugar sombrio e uma ameaça aos Haradrim. Isso porque eles começaram a ficar tristes porque, apesar de viverem bastante, não eram imortais como os elfos. Então eles ficaram revoltos. E no ano de 1869, da Segunda Era, o rei Tar-Kiriatan tem a brilhante ideia de que eles deveriam ser os senhores dos outros humanos na Terra-média. Com isso, eles passam a exigir bens e riquezas dos Haradrim como tributo, porque sim, por tempos nem o Sauron ousou desafiar os Númenóreanos porque eles tinham uma força muito grande, mas depois que os Anéis de Poder foram criados e os Nazgûl revelados, ele passa a governar como um rei-deus entre os homens do leste e sul. E é durante esse período que os Haradrim constroem muitas das suas cidades com muros altos de pedra e se tornam guerreiros ferozes. E aí até é compreensível que eles tenham caído pro lado de Sauron, porque era isso ou lidar com reis homens opressores nas suas cidades portuárias. E em 2280 da Segunda Era, eles transformam Umbar em uma fortaleza. Já em 3261, o rei Númenoriano Ar-Pharazôn fica bolado, porque o Sauron está se dizendo rei das terras e dos homens da Terra-média, e manda uma frota gigantesca para Umbar. Nesse ponto, Númenor ainda era muito poderosa e o Sauron acaba se rendendo porque viu que ia perder. Ele é feito um cativo em Númenor e aos poucos começa a corromper a mente dos líderes. Mas isso eu já falei no vídeo que eu vou deixar no final como sugestão. Inicialmente isso poderia ter sido bom para os Haradrim, porque agora ao invés de dois opressores eles só tinham um. Mas sob a influência do Sauron eles se tornam opressores ainda piores e passam até a escravizar alguns dos Haradrim e dos fiéis, que eram os Númenóreanos bons, e com eles fazem sacrifícios ao Morgoth. Só que, como é sabido, a ganância dos homens fez com que o Eru Ilúvatar, o deus supremo dos contos do Tolkien, afundasse a ilha. Nisso, os fiéis, que eram os Númenóreanos bons, já estavam a caminho da Terra-média, onde eles fundam os reinos de Arnor e Gondor. Já outros desses Númenóreanos, que eram maléficos, estavam nas cidades portuárias do sul. Eles ficaram conhecidos como Númenóreanos negros. Só que eu acho isso um pouco racista, então eu vou dizer que eles eram os Númenóreanos sombrios ou ruins.
E não tendo para onde voltar, esses Númenóreanos ruins focaram na Terra-média, fazendo com que os Haradrim ficassem novamente sob duas más influências. De um lado, o Sauron se estabelecendo em Mordor, e de outro, esses Númenóreanos maus. A diferença é que esses também adoravam o Sauron, então eles acabaram recrutando mais aliados para a causa do Lorde das Trevas. No final da Segunda Era, o Sauron é derrotado na Batalha da Última Aliança entre homens e elfos. Apesar disso, o trabalho de lavagem cerebral que ele levou tanto tempo fazendo não poderia sumir da noite para o dia. Embora muitos homens de Harad fossem maus nesse ponto, alguns simplesmente abandonaram a causa. E por quase 1000 anos não aconteceram confrontos entre Gondor e Harad. Os Númenóreanos sombrios vão diminuindo em número e inclusive uma delas se torna a rainha de Gondor, a Berúfiel. Só que em 933 da Terceira Era, o rei Yarnil de Gondor ataca Umbar por terra e por mar, uma vez que ele passou anos fortalecendo a marinha a partir dos portos de Pelargir. 3 anos depois, esse rei e outros navios de Gondor estão perdidos no mar e quem assume é o Ciriandil, filho dele. Durante o reinado dele, os Númenóreanos sombrios atacam e retomam Umbar. E nessas guerras o Ciriandil é morto. Nos anos seguintes, o seu filho Ciriander traz uma grande força de Gondor e derrota novamente os Haradrim. E declara que aquilo ali agora é tudo parte de Gondor. Ele ficou todo bobão por ter conseguido vencer e anotou o nome de Yarmendasil, o Vitorioso do Sul. E os reis de Harad o reconhecem como um senhor. Inclusive, alguns deles entregam seus filhos como reféns para servirem à corte de Gondor. Claro que em todas essas guerras pelo mar estavam envolvidos os corsários de Umbar. Mas hoje eu não vou falar deles. O fato é que a quantidade de guerreiros no sul e no leste superaria as forças de Rohan e Gondor em números. Mas como os Magos Azuis estavam por lá operando na mente dos humanos, e o Gandalf chegou aí pro sul uma vez, onde ficou conhecido como Rincanos, o espião do norte, nem todos os Haradrim eram maus. A gente acaba só enxergando os que foram aliados ao Sauron. E não sabe exatamente como foi feita essa oposição. Mas agora a gente vai saltar para a Guerra do Anel, porque esses sulistas maus estavam entre os que invadiram Osgiliath sob o comando do Rei Bruxo, isso lá em 3018. Um ataque que na verdade era só para especular a real força de Gondor e servir como cortina de fumaça para a passagem de outros Nazgûl através do Anduin, enquanto procuravam um tal de Condado, onde eles sabiam que estava um anel. Nos meses seguintes, mais deles subiram a estrada de Harad em direção a Mordor. O Frodo e o Sam testemunham essa marcha com o Faramir e os outros Rangers de Ithilien emboscando esse grupo. E também é aí que a gente é apresentado a algumas das mais ferozes bestas de batalha da Terra-média, os Olifantes, ou Mumakil, que eu já fiz um vídeo que eu também vou deixar aqui no final. E nesse ponto o Tolkien utiliza o Sam para dar sua opinião sobre a guerra, porque é a primeira vez que esse hobbit testemunha humanos matando outros humanos. Antes eles só tinham visto lutas contra orcs e outras criaturas que eram más por natureza. E ele deixa bem claro o quanto ele não gostou disso. Ele acaba entendendo que eles não obedecem ao Sauron porque querem, mas sim por algum outro motivo mais sombrio. Ele fica bem por não ter visto o rosto do homem que caiu na sua frente. E se pergunta qual era o nome dele, de onde veio, se ele era realmente mau ou quais as mentiras e ameaças o levaram a sair tão longe da sua casa, se ele simplesmente não preferia ter ficado lá na sua casa, em paz. Já em 14 de março de 3019, os Haradrim se juntam ao Rei Bruxo no cerco a Minas Tirith. Eram mais ou menos uns 18 mil deles, e vários Mumakil. Ao amanhecer do dia 15, sim, porque a batalha virou à noite, nos campos de Pelennor, o líder deles fica frente a frente com Théoden. Os Horin estavam em menor número. Lá deve ter 8 mil, no máximo 8 mil. É Né? que aqui tem menos, né? Mas eram mais habilidosos em batalhas, a cavalo e com suas lanças cruzaram pelos sulistas como um raio de fogo em uma floresta. Nisso, o rei de Rohan derruba e mata com a sua lança o líder adversário, e com a sua espada corta o estandarte que ele carregava. Esse ato de fúria faz com que os Haradrim em volta fiquem com medo e fujam. Porém, em seguida, o Rei Bruxo derrota o Théoden. O Elmer toma a liderança do seu povo e eles até conseguem avançar, só que os cavalos de Rohan entram em pânico quando chegam perto dos Olifantes. E eles se veem forçados a recuar
para perto das docas de Harlon. Só que como desgraça pouco é bobagem, ele acaba enxergando as velas dos navios piratas chegando. Nesse ponto, Elmer já estava preparado para morrer como o último líder de Rohan. Só que quem desembarca dali são o Aragorn, o Legolas, o Gimli, os filhos do Elrond, os Rangers do Norte e reforços dos feudos do sul de Gondor. Então as forças de Mordor, incluindo os Haradrim, ficam presas entre os exércitos de Rohan e os que desembarcaram nos navios. Muitos fogem, mas vários dos orientais ficam e lutam até a morte. Um tempo depois, rola aquela batalha em frente ao Portão Negro de Mordor e, quando Gollum salva a Terra-média, muitos dos Haradrim fogem ou até se rendem. Com a derrota do Sauron, as terras de Rhûn e Harad ficam livres para sempre da influência dele. O Aragorn se torna o rei e faz o Reino Unido, e aos poucos ele vai tentando uma aproximação com os homens de Harad. Ele e o Elmer vão para o sul algumas vezes e conseguem manter relações amistosas com o povo de lá. Os Haradrims que a gente vê nos filmes são grandes guerreiros e domadores de olifantes. Embora a gente só tenha visto os que são maus, muitos deles se recusaram a servir ao Sauron. Com o Lorde das Trevas derrotado e os corsários subjugados, talvez finalmente os Haradrim estivessem livres de qualquer má influência e pudessem desfrutar da paz no início da Quarta Era. Como eu disse antes, vou deixar aqui nas sugestões um vídeo explicando sobre essa corrupção que levou ao fim de Númenor e um outro sobre os Olifantes. E para não perder o embalo, um sobre a Rainha Berúfia, a louca dos gatos. Obrigado por assistir, até mais.